Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula da nossa disciplina de Cálculos Financeiros e Estatísticos. Hoje nós vamos corrigir os exercícios da aula anterior de segunda-feira e vamos ver mais um índice de correção inflacionário, ok? Então, tem um material em mãos aí que nós vamos corrigir os exercícios da tarefa. Então, só relembrando aqui, está os índices acumulados do IPCA e aqui está o enunciado do exercício. Um detalhe que eu percebi aí na correção dos exercícios é que muitos de vocês esqueceram de usar o percentual e está aqui na tabela. Tá? Se vocês olharem no material, na videoaula da semana passada, nós temos esse percentual na tabela. Então vamos para a correção. Suponha que você tenha um contrato no valor de R$250 mil, em que o índice utilizado seja IPCA e o período contratual seja de 1 de 2019 a 12 de 2019. Então, 12 meses aqui dentro do ano de 2019, janeiro a dezembro. Então, qual que é o valor do contrato? 250 mil. Vou multiplicar por 4,3060. Da onde eu vou tirar? Qual que é o último mês do contrato? Dezembro de 2019. Então vem aqui em dezembro de 2019, tá? Vou multiplicar pelo índice dos últimos 12 meses, que é de janeiro a dezembro, tá? Percentual, esse número está em percentual, está dizendo aqui na tabela, não podemos esquecer dele. Então 250 mil vezes 4,3060. Qual é o valor do valor da correção? 10.765. Né? Então, o valor de correção é 10.765. No caso, aí se eu quiser saber o valor total, eu somo os 250 mil com os 10 mil. Mas aqui eu estou perguntando, né, o valor da correção, e o valor da correção é 10.765. Exercício 2. Imagine que você tem um contrato no valor de 45.500, em que o índice utilizado é o IPCA e o período contratual é de 2 de 2019 a 1 de 2020. Então nós sabemos que ele termina aqui em janeiro de 2020. Janeiro de 2020, está aqui a tabelinha. Vou encontrar o meu índice acumulado nos últimos 12 meses. 4,1917. Não posso esquecer do percentual aqui da tabela. Então 45.500 vezes 4,1917% é igual a 1.907,22. Esse é o valor, tá, da correção a ser aplicada no contrato. Se eu quiser saber o novo valor do contrato, é 45.500 mais 1.907,22. Mas aqui eu estou perguntando o valor de correção. Então é 1.927,22. E por fim, o terceiro exercício que ficou para vocês fazerem, nós temos aqui um contrato no valor de R$10.600, em que o índice utilizado é o IPCA e o período contratual é de 3 de 2019 a 2 de 2020. Então, valor do contrato, 10.600. Vou multiplicar 2 de 2020, vem aqui na minha tabela, 2 de 2020, 4,0049%, não posso esquecer, 4,0049% é igual um vezes o outro, 424,52. Então aqui está a resposta de cada um dos exercícios, ok? Se ficarem com dúvida em alguma dessas correções, tá? Podem me chamar aqui no chat. Estarei aqui à disposição para auxiliá-los. Mesmo fora do horário de aula, tá? Não garanto que eu vou responder online, fora do horário de aula, mas eu respondo também. Ok? Não se acanhe em perguntar. Visto o índice IPCA, nós vamos ver agora o IGPM. Tá? Que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Esse é um índice monitorado pela FGV. Ele registra a inflação de preços variados,
desde as matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. É muito usado na correção de aluguéis, tarifas públicas, como conta de luz. Ele também serve para todas as faixas de renda, não importa qual faixa de renda se encontre, tá? O IGPM ele pode ser aplicado. Olha que interessante aqui. Ele foi criado no final dos anos 40 para medir o movimento dos preços de forma geral. Por isso ele tem o objetivo de ser o mais abrangente que outros índices do mercado. Ele tem o objetivo, tá? Ele é popularmente chamado inflação do aluguel. Então você que paga o aluguel ou você que tem um imóvel que aluga, você vai sempre utilizar desse índice para corrigir o valor dos aluguéis, tá? Então é o índice muito utilizado para locações. Por isso que ele é chamado a inflação do aluguel. Esse apelido foi dado porque o reajuste anual dos contratos de aluguel geralmente tem o IGPM como base. Aqui eu trago para vocês uma calculadora automática, assim como eu trouxe para vocês lá no IPCA. Se vocês acessarem essa calculadora, ela já traz essa correção pronta. Mas o legal dessa aula é que nós vamos aprender a fazer manualmente, tá? Porque não adianta nada você ter um sistema que faz para você, só que na hora que você tem que explicar essa correção para alguém, você não sabe como é que funciona, né? Aí você vai ter problemas. Então, nós temos que aprender a fazer manualmente. Uma vez feito manualmente, uma vez eu entendi como é que funciona o cálculo, aí eu posso aplicar a calculadora normalmente. Então vamos lá. Um exemplo de cálculo de IGPM, claro que nós vamos trazer, tá, um exemplo aqui de aluguel. Então aqui está a tabelinha com os índices acumulados dos últimos 12 meses. É sempre essa última coluna que eu vou utilizar, a última coluna, que é o acumulado dos últimos 12 meses. Tá? O que são as demais colunas? A primeira coluna são os meses, que eu começo lá em janeiro de 2019, aqui eu fecho o ano de 2019, aqui eu começo 2020. Tá? Aqui é o percentual mensal de cada mês. Então, quanto que foi a variação mensal? Tem mês aqui, ó, teve uma queda, um índice negativo, né? Vamos chamar assim de deflação. Temos aqui uma outra coluna que fala acumulado do ano. Então, se você olhar aqui, ó, 2019, até deixei numa corzinha um pouco mais cinza aqui, ó, ele começou lá do 0,1, somou, chegou no 7,31. Quando chega janeiro de 2020, que é um acumulado no ano, zero, volta 0,48, 43 e assim sucessivamente. Só que o que interessa para nós no cálculo é sempre a última coluna, que é o acumulado dos últimos 12 meses. É aqui que vai nos interessar pelo índice, ok? Então vamos pegar um exemplo. Suponhamos que o dono de um imóvel precisa reajustar o valor do seu aluguel. O valor do contrato de locação é R$ 1.500, com início em março de 2019. Então o que vocês devem fazer agora? Reajustar o aluguel após um ano de contrato de locação pelo IGPM. Então, um ano de contrato de locação. Se eu te dei o mês de início, claro que vocês têm que calcular o mês fim. Então vamos lá. Se o contrato iniciou em 3 de 2019 e ele tem um ano, quando que haverá o reajuste? Então temos que contar. Vamos lá, 3 de 2019, março de 2019, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, fevereiro de 2020. Se você contar nos dedos aí, de março de 2019 a fevereiro de 2020, vai dar 12 meses, tá? Muitas vezes a gente quer fazer o cálculo de cabeça e falar, se é em março de 2019, vai ser em março de 2020 que vai dar um ano. Não. Estamos falando em mês fechado, então em março de 2020 já vai ter um ano e um mês. Então, contando 12 meses a partir de março, contando aqui março, nós chegamos o aluguel de março a fevereiro. Tá? Então, o reajuste a ser utilizado, o índice, é o de fevereiro. Tá claro isso, pessoal? Então, vamos lá. R$ 1.500 que é o valor do meu aluguel. Vou multiplicar. Se eu vou utilizar o índice de fevereiro, e eu sei que eu tenho que utilizar aqui a última coluna, que é a acumulada dos 12 meses, então qual que é o meu índice? 6,8389%. Não posso esquecer do porcento, está aqui em cima
na planilha demonstrando o percentual. É igual, então 1.500 vezes 6,8389%, nunca vou esquecer de enfatizar isso, porque no último exercício muitos deixaram de pôr, é igual a 102,57. Então o valor de correção pelo IGPM é 102,57. Ou seja, 1.500 mais 102,57 é igual a 1.602,57. Nesse exercício eu já somo, porque eu pergunto aqui, ó, reajustar o aluguel após um ano de contrato de locação pelo IGPM. Então eu quero saber meu aluguel ajustado, que é 1.602,57. Ou seja, se você alugasse um imóvel pelo valor de R$ 1.500 e o seu contrato vencesse em fevereiro de 2020 e você renova o contrato de aluguel, o seu valor mensal vai para R$ 1.602,57. Ok? Aqui eu tenho a minha planilha, onde nós temos os índices. A fonte é o Instituto Brasileiro de Economia e esse índice também é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Ok? Dúvidas? Estou à disposição de vocês nos nossos canais de comunicação. É o canal oficial Chat do Teams. E se for mandar algum áudio, também estou à disposição no WhatsApp da turma. Um grande abraço, pessoal. Boa noite. Tchau.